transformação da sua vida vai até onde a sua mente vai. Isso já dizia São Paulo. E a palavra de hoje, que a gente vai conversar sobre ela hoje, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não se conformem com este mundo, mas transforme-se renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Transformem-se renovando o próprio modo de pensar, para que renovando o modo de pensar, aí sim você possa entender qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Veja que nesse trecho, São Paulo ele fala sobre agradar a Deus, sobre a vontade de Deus. E quando nós somos cristãos e nós entendemos que Deus ele é o nosso Pai, ele é amoroso, ele pode realizar maravilhas, ele pode realizar coisas grandiosas, a gente entende que ele tem coisas maravilhosas preparadas para nós, né? Que fazendo a vontade de Deus, o mínimo que vai acontecer é a gente ser feliz. As coisas podem não acontecer como a gente esperava, podem ser mais difíceis do que a gente imaginava, mas a gente vai encontrar a felicidade, vai encontrar a salvação, porque Deus sempre tem aquilo que é melhor para os seus filhos. Mas às vezes, parece que a gente não consegue viver aquilo que é bom, agradável e perfeito. Às vezes parece que a gente não consegue viver aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, ou porque a gente não consegue enxergar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, ou porque mesmo enxergando parece que alguma coisa trava e a gente não consegue avançar. E muitas vezes essa alguma coisa que trava é algo que está na nossa cabeça, é algo que está na nossa mente, é algo que está relacionado ao nosso jeito de pensar. Então a sua mente, a forma como você, como eu, como nós pensamos as coisas, entendemos as coisas, e aqui como mente, vamos levar em consideração não apenas aquilo que está no nosso intelecto, no sentido de conhecimento, mas também aquelas coisas que estão no nosso inconsciente, que estão no nosso emocional, né, que vão moldando ali a forma que a gente vê o mundo, que a gente pensa as coisas. Muitas vezes é ela que trava, muitas vezes é a nossa mente que trava essa possibilidade da gente viver as grandiosidades que Deus tem para nós. Então, existem traumas, né? Pode ser que talvez alguma coisa que te trava hoje seja algum trauma da sua infância, ou alguma coisa que te dificulta de viver o que Deus tem para você, seja algo que repetidamente foi falado sobre você, foi dito sobre você, ou algo que você repetidamente ouviu alguém da sua família dizer, ou algo que inconscientemente você acredita que pode acontecer se você prosperar ou se você seguir por um caminho ou outro, e é uma consequência que você não quer, então você tem uma situação de autossabotagem. Isso é muito mais comum do que você imagina. Então, quando isso é uma questão que me intriga muito, né? Porque em vários momentos da minha vida eu percebi que que eu patinava na mesma coisa, que eu tinha ali um direcionamento de Deus, que eu tinha uma coisa que Deus queria, que Deus pedia para mim, mas eu patinava naquilo, eu tentava e não conseguia, sempre travava na mesma coisa. E muitas vezes, e eu ficava intrigada, sabe? Eu ficava assim, mas por que eu não consigo? Por que isso não vai pra frente? Por quê? E aí em muitos desses casos eu identifiquei que eram questões que estavam na minha mente. Ou por coisas que falaram, ou por coisas que aconteceram, ou por coisas que eu ouvi, ou por coisas que eu penso. Então, a gente acaba colocando na nossa mente uma série de bloqueios, às vezes, uma série de travas que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós, ou de viver aquilo que a gente sabe que a gente pode viver, que a gente pode alcançar. E muitas vezes a gente não tem a coragem de olhar para isso, de olhar para a renovação desse pensamento, de virar a chave na nossa cabeça, de quebrar alguns padrões, de romper alguns bloqueios, né, de identificar e romper algumas coisas nesse sentido. Eu tenho alguns bloqueios com relação à escassez, que eu falo assim, que são muito fortes, né? E que a gente precisa buscar mudar esse modo de pensar. São duas coisas principais que eu cresci ouvindo, tá? Então, a primeira delas, né? O meu pai, por exemplo, ele é concursado. Aposentado hoje, mas concursado. Só que ele não gostava muito do trabalho dele.
né? Ele foi pro concurso, ele teve uma infância muito difícil, ele passou fome, ele passou frio, passou necessidade. E aí, então, quando ele foi aprovado no concurso, ele ficou com o coração tranquilo, porque ele sabia que ele não ia voltar a viver aquela situação que ele vivia antes de dificuldade, porque o salário tá sempre lá, né? Certinho pro resto da vida, tem essa segurança com relação ao salário. E aí, isso era uma coisa que para ele é muito forte. Então, eu cresci com ele ouvindo ele dizer que a única forma de você saber quanto que você vai ganhar, de você ter certeza que suas contas vão estar pagas, é passando num concurso. Que quem não passa num concurso, passa todo mês ansioso, sem saber se vai conseguir pagar as contas do mês seguinte ou não. E isso é um bloqueio, gente, é uma coisa que ficou muito impregnada na minha mente. Porque cada mês, independente do meu escritório estar indo bem, das minhas coisas estarem indo bem, de eu ser professora e como professora eu ser CLT, ser contratada, parece que no final de cada mês começa a surgir uma ansiedade se eu vou ter dinheiro, como que vai estar, se vai ter dinheiro ou não no mês seguinte para pagar as contas. E ainda que esteja a previsibilidade, seja de que vai dar tudo certo, mesmo assim eu fico ansiosa. Ah, mas vai que acontece alguma coisa errada. Porque eu não sou concursada. Então, veja, é uma coisa que eu ouvi falar ao longo da minha vida e que ficou impregnada no meu jeito de pensar. A segunda coisa é que tem uma pessoa muito importante na minha vida, não é nem meu pai nem minha mãe, mas do meu círculo familiar, que passa por muitas dificuldades financeiras. Sempre passou, sempre passou. E o que eu sempre ouvi essa pessoa falar foi, eu tô aqui passando apuro, passando necessidade. Ah, mas olha lá o fulano, ó, tem dinheiro e tá doente, tá ruim da saúde. Eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro. Melhor, pelo menos a gente tem saúde. Ah, olha só, né? Eu tô aqui passando perrengue financeiro, mas olha a fulano e o ciclano. Tem dinheiro, mas o casamento não dá certo, tem um casamento ruim, os filhos são rebeldes. Eu prefiro ter a minha família boa, saudável, do que ter dinheiro. É melhor passar perrengue financeiro do que passar perrengue familiar. O que isso gera na mente? O que essa pessoa tem na mente dela? E que eu identifiquei que tinha um pouco impregnado, assim, na minha. É aquela ideia de que se eu enriquecer, alguma coisa de ruim vai acontecer em uma outra área da minha vida, porque não dá pra ter os dois. Quem enriquece, ou vai ter um casamento ruim, ou vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer. Então é melhor eu não enriquecer, porque pelo menos eu não perco o que eu já tenho de bom. É um reflexo do nosso inconsciente, um reflexo da nossa mente que a gente precisa renovar. Renovar o nosso modo de pensar, mudar esse modo de pensar para que assim a gente consiga acessar e viver aquilo que Deus tem para nós. E como que a gente muda? Como que a gente renova o nosso modo de pensar? Primeiro a gente precisa identificar, né? A gente tem que identificar o que é aquilo que nos bloqueia. Né? Às vezes não é só um bloqueio, mas às vezes é algo do nosso pensamento que a gente ainda precisa desenvolver. Eu ainda preciso desenvolver uma visão empreendedora. Eu ainda preciso desenvolver uma determinada habilidade. Eu ainda preciso desenvolver um determinado conhecimento intelectual, enfim. Então, primeiro, identificar o que é. Como que é o nosso modo de pensar e de que forma esse nosso modo de pensar pode estar criando algum obstáculo para aquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus pede para viver da missão, às vezes Deus pede, né, coloca no seu coração para largar um emprego, mas algo tem feito você permanecer naquele emprego e não confiando em Deus de que você seguindo por outro caminho ele vai te mostrar a direção. Às vezes esses bloqueios eles não são questões puramente espirituais, né? As dificuldades que a gente tem de obedecer à vontade de Deus às vezes não é puramente espiritual, às vezes tem coisa intelectual mesmo, mental, emocional, né? Nas nossas raízes, nos nossos traumas, no nosso histórico, e romper isso não é fácil, mas para romper primeiro a gente tem que identificar, né? E uma vez identificando, aí a gente busca combater. Como? A gente busca combater com terapia e a gente busca combater com oração, né? É Deus que tem o poder de curar, o poder de libertar a gente dessas coisas. Tem um livro, ele tá aqui inclusive, deixa eu achar aqui pra vocês, aqui, que é muito interessante, que eu quero indicar pra vocês, que é O Poder Milagroso da Oração, tá vendo? Do Roberto Tanus. O que esse livro ele fala, né? Ele traz uma série de situações que fazem a gente perceber, a gente entender que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas têm também uma origem espiritual. Ou ainda que não tenham uma origem espiritual, a oração tem o poder de transformar isso.
Em alguns momentos aqui ele pingela, ele pincela, ele tangencia essa questão, né? De libertação de espírito de enfermidade, de libertação de, de pensamentos, de coisas que travam a gente, que fazem a gente ficar preso numa condição de derrota, enfim. Esse livro é muito interessante, tá? Então, e é isso, a nossa oração, ela é poderosa. Lógico que a gente tem que buscar as armas, as ferramentas dos homens, porque muitas vezes elas foram inspiradas por Deus, né? Então, toda essa questão de terapia, ler livros, né, que possam te ajudar a mudar essa mentalidade. Então, poxa, se eu tenho dificuldade com algum aspecto ligado à liderança, eu vou ler. Se eu tenho alguma dificuldade ligada ao casamento, procurar ler sobre casamento. Mas a oração, né, ela também tem esse poder de fazer essa transformação de Deus e conduzindo a gente. Realmente a gente vai falar assim, Senhor, olha, eu preciso mudar isso. Né? Eu quero entender a sua vontade, me ajuda a identificar esses bloqueios, identificar o que me trava e me ajuda a transformar. E isso pode mudar, tá? Muito, como tem mudado e Deus tem provocado muitas coisas dentro de mim e me provocado mesmo, né, me cutucado a transformar o meu jeito de pensar, o meu modo de pensar em muitas áreas da minha vida. Então, que essa palavra de São Paulo te guie, te ajude. Né? Muitas vezes, para a gente poder entender qual é a vontade de Deus e a gente acessar aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito aos olhos dele, a gente precisa primeiro transformar a nossa cabeça, primeiro transformar o nosso emocional, transformar nossas habilidades, o nosso jeito de pensar as coisas, de entender as coisas. Muitas vezes a gente é a trava, né, daquilo que Deus tem para nós. E a gente precisa se conhecer e buscar essa evolução, esse melhoramento a cada dia. Então, que você possa fazer essa reflexão hoje também para a sua vida. E eu espero que você consiga transformar o seu modo de pensar e acessar aquilo que é bom, agradável e perfeito, conforme a vontade de Deus. Muito obrigada e até o próximo vídeo.